Boa tarde, nós somos alunos da Escola Luísio Pinheiro Ferreira, eu me chamo Isabela Frata, estou com a Vitória Bueno e Juliane Mesquita. Nós estamos aqui com o engenheiro florestal no escritório da Sedan, o nome dele é José Newton, e vamos fazer umas perguntas sobre o contexto ambiental de Rolim de Moura. Em relação à política de educação ambiental, de acordo com o site, ainda estava em discussão. O senhor poderia nos dar mais informações sobre se vai funcionar através de palestras para o público ou é voltado para os funcionários da Secretaria para aprimorar o conhecimento? Eu diria que inicialmente qualquer programa inicia com a capacitação do próprio pessoal que vai participar, os técnicos da Sedan, para que a partir daí eles desenvolvam isso no campo, certo? Mas sempre o que se tem praticado anualmente junto à Sedan, em nível de Rolim de Moura, certo? São em nível de palestras, dias comemorativos, Semana do Meio Ambiente, Dia da Ave, às vezes um pit stop. Tem sido ações, digamos, práticas, mas que, no geral, deixa pouca informação, né? O que se faz lembrar mesmo é que há sempre uma preocupação em se estabelecer uma educação ambiental em nível transversal, onde o próprio orientador do dia a dia, o professor de geografia, o fundamental nisso, química, biologia, física, até a matemática, eles possam inserir no seu dia a dia, no seu contexto de aula, a educação ambiental. Uma coisa é nós fazermos uma palestra, um pit stop, tá? Isso muito passageiro, num dia lá ou num determinado horário. A outra é você ter isso no dia a dia inserido no conhecimento dos alunos. É a nossa região, principalmente uma região famosa lá fora e aqui por todo um estudo que tem desde a água, o solo, a produção de chuva, tudo, quer dizer, muito famosa e é necessário que vocês tenham todo um conhecimento disso. Infelizmente vão adicionar muito conhecimento em poucos minutos ou em um evento temporário. Há algum corredor ecológico no estado? No estado, uma época vinha trabalhando entre Brasil e Bolívia um corredor ecológico na margem do Guaporé. Sempre o Guaporé, até mesmo pela Constituição de 88 do estado de Rondônia, certo? Ele já mostrava a necessidade de se preservar até 4,5 km de floresta na margem do lado brasileiro, com o intuito de proteger áreas que são fundamentais, né? Para a fauna, para aquática e terrestre. Haja vista que o Guaporé, num período de estiagem, quando ele volta à sua calha normal, ele tem a sua largura, né? Aí, normal, todo o rio tem o seu período de cheia e seu período de seca, e no período de cheia ele alcança até mais de 4,5 km fora da sua calha, quando constitui as várzeas, que são inundáveis. A ideia era exatamente trabalhar essa situação, que isso já é talvez melhor trabalhado do lado boliviano, e a ideia era essa, fazer em nível de Brasil. Agora, em nível de Rolim de Moura, não tem se estabelecido corredores de fauna propriamente dito. O que se tem trabalhado é a recuperação de áreas de microbacias, que hoje o maior número se concentra na região da Zona da Mata, Rolim de Moura, Brasilândia, Santa Luzia e mais recentemente em Cacoal. Quer dizer, trabalhar a rede de drenagem dos igarapés, que constitui um rio, até porque o rio não nasce sozinho, ele nasce, depende de uma rede de drenagem que forma desde nascente, córregos, e é exatamente a forma de interligar uma propriedade à outra através das áreas de APP, das áreas de preservação permanente, as matas ciliares que ocupam essas margens, onde elas certamente detêm, as que estão preservadas hoje, detêm a maior biodiversidade, um número maior de plantas, de animais, de abelhas, tudo que você pensar ocorre exatamente próximo de água, certo? E esses corredores, eles são fundamentais. Na medida que foi estabelecido, por exemplo, em Rolim de Moura, o Igarapé da Alicurte, onde houve uma recuperação a partir do ano de 2007, era um projeto de 320 hectares, foram recuperados 263 hectares.
nessas localidades, hoje já interligam, muitas propriedades estão interligando uma na outra exatamente pelos córregos que foram recuperados, tá? Nessas localidades. Esse sim se constitui verdadeiros corredores de fauna. Santa Luzia também é outro exemplo. E um mais recente agora é em Cacoal, no Rio Pirarara, onde foi levantada toda a rede hidrográfica em 2016, através da coordenadoria da COGEL em Porto Velho, certo? Foi mapeado toda essa localidade, depois foi feita uma avaliação em campo, em cada proprietário rural, certo? Para saber as suas dificuldades. Vem todo um aspecto social, econômico e ambiental da propriedade dele, desde a questão do lixo, o esgoto, o uso do veneno, a forma dele trabalhar a produção agrícola dele, a pastagem, a ocupação das áreas de matas ciliares. Aí entra todo esse contexto ambiental, a preocupação mais com a água em si, né? E esse processo que envolve desde o lixo, toda a questão social, econômica e ambiental em si, essas três vertentes, é um nível de recuperação mais avançado que só pensar na mata ciliar em si, tá? Isso envolve um contexto maior, tá? Então, nessa região, os nossos corredores de fauna estão aos poucos sendo estabelecidos com base nesses projetos de recuperação, que na maioria tem iniciado com o Ministério Público. Há o caso da Licurso, que teve a participação da Justiça, né, do Poder Judiciário, através do juiz Dr. Maximiliano, né, e agora em Cacoal, através do Ministério Público, pela doutora Valéria, que vem fazendo um excelente trabalho em relação à bacia do Rio Pirarara, e buscar pelo menos um mínimo de condição para que eles possam estabelecer esses corredores, que na realidade iniciam com a recuperação da microbacia, envolve toda a população da microbacia. Existem pesquisas para a identificação da área própria para esses locais de conservação? Sim, na realidade, quando nós trabalhamos esses locais a serem conservados, a gente trabalha a microbacia como um todo, tá? Cada propriedade é avaliada individualmente. No caso do Pirarara, foram levantadas 214 propriedades rurais, desde áreas de chácara até áreas de lotes originais bem maiores, tá? E no caso da Lincurte e Rolim de Moura, esse que abastece a cidade de Rolim de Moura, também todas as propriedades. Em Santa Luzia, com 202 propriedades. Ao todo, na zona da mata, nós já trabalhamos 790 propriedades. Isso tem que ser avaliado individualmente para que se chegue. Cada propriedade tem sua peculiaridade. Quando o proprietário dispõe, às vezes, da condição de restabelecer essa reserva, essa área de conservação dele, o outro não tem. E assim por diante. Quer dizer, há todo um contexto social a ser trabalhado aí, né? Desde o desmatamento que ocorreu, a falta de informação relacionada à preservação dessas localidades, e agora a se restabelecer. E aí vem a educação ambiental dessa localidade também, que ela é diferente daquela que a gente propõe nas escolas. É uma educação ambiental voltada para treinamento, como fazer, como estabelecer aquela localidade, qual a importância de preservar esses pontos na erosão, no assoreamento, até mesmo na redução do aporte de venenos que eles utilizam nessa localidade. Com relação ao programa de educação ambiental da agricultura familiar, há alguma extensão desse programa, esse funcionamento na área rural de Rolim de Moura? Até o momento, na área de floresta, pelo menos o que se tem trabalhado na coordenadoria de floresta plantada, que é DIGAC que comanda esse assunto, ele tem sido desenvolvido em nível de propriedade. Hoje está muito avançado na região de Vilhena, mas não é em nível de agricultura familiar. Lá ele está em nível de macro, digamos, projeto de expansão de floresta mesmo, e que agora começa a buscar essa associação floresta, pecuária e agricultura em si, que comprovadamente o estado de Goiás já vem desenvolvendo isso. A associação desses três itens na propriedade não só leva ele a preservar mais, mas como também ter uma rentabilidade maior dentro da propriedade dele. Eis que se projeta para o futuro dentro dessas mesmas pequenas propriedades, né? Trabalhar essas três vertentes. Mas aí, hoje já tem alguns aí iniciando
a agrofloresta, sistemas agroflorestais, onde ele associa, né, produção agrícola, floresta, frutíferas, né, e eu acho que ele acaba tendo uma rentabilidade maior, até porque nós tem áreas pequenas, né, para trabalhar isso, o nível de produção e de se ter uma economia sustentável nessa localidade, ele precisa de algo que ele, como é que se diz, consiga desenvolver sem muitos recursos, né? Tá? O pontapé inicial é lógico, tem que ter a condição de iniciar o projeto, o conhecimento sobre isso. Vocês, como futuros técnicos, né, são a base para fomentar isso daí. Tem alguma previsão para o início desse programa? Do programa em si, ele vem sendo desenvolvido, né, em floresta em si na região de Vilhena, mas em nível de agricultura familiar na região, ele ainda é muito pulverizado, certo? Algumas unidades trabalham isso, outras não, mas eu diria que o órgão que ainda está, talvez até mais adiantado que a professora também, seria a Emater, né? Ele lida diretamente com o produtor rural e se dá início agora todo um processo de levar a informação, como isso é sustentável, como isso é economicamente viável, para eles. Na secretaria, há algum coordenador de povos indígenas? Na SEDAM, ela, na realidade, tem 9 coordenadorias, né, desde a coordenadoria de licenciamento ambiental, coordenadoria de floresta, e todo, funciona em nível de estado, né, e tem a coordenadoria de unidades de conservação. E nessas unidades de conservação, entre aquelas de uso indireto, unidades, áreas, terras devem ser preservadas, no caso as terras indígenas, também são unidades de conservação, né? Desde as reservas extrativistas, as florestas nacionais e indígenas que estão dentro do Estado, essa unidade de conservação, ela faz o seu trabalho direcionado para isso. Inclusive tem até representantes dentro dessa própria coordenação, em nível de Porto Velho, não no interior. De que forma que a SEDAM está envolvida com esses povos? Olha, diretamente eu diria que o trabalho que tem sido mais desenvolvido é diretamente com os extrativistas, né? Esse eu diria que é o trabalho mais avançado hoje, até porque essas áreas foram demarcadas e vem sendo trabalhada não só em nível de conservação, mas em nível de desenvolvimento econômico, de tecnologia. Não adianta a gente pensar em preservação hoje sem inserir tecnologia nessas áreas de reserva, né? Hoje, por exemplo, tecnologia de drone para mapear, para monitorar, para acompanhar se está tendo um sistema de invasão ou não nelas, é o forte. Você se envolve muito com essa área de tecnologia mesmo, né? Imagem satélite, geoprocessamento, o que permite um grande banco de dados que ela tem hoje acompanhar isso anualmente, em nível local, com as comunidades indígenas em si, pelo menos em Roraima e Moura, que nós já aqui não temos unidade de conservação, né? Só tem Cacoal, Alta Floresta, eles têm reservas indígenas, então eles que talvez já tenham melhor informação em relação a isso, eu não disponho. Quais são os trabalhos realizados com essa população? Com os extrativistas, com essas unidades que são mais, digamos, ligadas à exploração da madeira, ao extrativismo, à castanha, né, a infraestrutura básica deles, eu diria que são mais, as populações mais acompanhadas. As reservas indígenas há, como que se diz, entidades que estão diretamente ligadas a eles, a questão indígena, a FUNAI, entendeu? Que desenvolve esses trabalhos mais com relação a essas reservas. A SEDAM, propriamente dita, não se envolve tanto com esse caso. Se tratando da política agrícola para as florestas plantadas no estado de Rondônia, com base em que aspectos se daria a sua integração? Pergunta bem interessante, é aquilo que eu havia comentado antes, né? Em Vilhena iniciou essa base de reflorestamento
pensando em florestas homogêneas, em grandes áreas, até para que venha atrair indústria futuramente e desenvolver esse setor. Agora, em nível de pequena propriedade, ela está muito, digamos, tímida ainda, ao ponto de se pensar no Estado como um todo, né? Tem desenvolvido mais a informação, buscando a agrofloresta, associar floresta, pecuária e agricultura em si, mas não tem ainda um programa em nível de Estado que já aponte, né, resultados que chamam a atenção, digamos assim. Nós sabemos que a SEDAM realiza alguns projetos em Rolim de Moura. Qual o trabalho que o escritório da SEDAM de Rolim realiza em campo? Bom, na realidade, o escritório da SEDAM, são 14 escritórios em todo o estado e esses escritórios eles são amarrados a um organograma de funcionamento da Secretaria de Estado em si. Esses escritórios são amarrados a coordenadorias e, por sua vez, essas coordenadorias são amarradas a uma autoridade maior que é o secretário, né? E assim por diante. É certo que dentro do escritório local, por seguir o exemplo de Rolim de Moura, ele trabalha tanto a área de licenciamento ambiental em diferentes ramos, digamos, desde a piscicultura, a área madeireira, licenciamento de qualquer atividade potencialmente poluidora ou capaz de causar significativa alteração no meio. Tá? Então, ela é responsável por vistoriar isso em campo, avaliar as condições dessa associação, se a localidade é apropriada ao desenvolvimento dessa atividade ou não, e encaminhar uma instância maior para que seja licenciada, né? Também desenvolve projetos na área de recuperação de microbacias. Eu diria que o escritório de Rolim de Moura foi o primeiro a iniciar, juntamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário, o caso da Lei Corte, e os diagnósticos socioambientais de microbacias dessa região da Zona da Mata. São 6 em toda a área, envolvendo 790 propriedades, com a finalidade de recuperação de áreas de matas ciliares, principalmente esse aspecto, que é a preservação da proteção e recuperação desde as nascentes, córregos, até o curso principal de água, né, que envolve uma rede hidrográfica, seja ela de abastecimento urbano ou mesmo de abastecimento industrial, como é o caso do Igarapé São Pedrinho, que vem sendo desenvolvido um trabalho pelo frigorífico. Antes era uma Frig, agora é o Distribui, onde eles, junto ao Ministério Público, eles haviam ocupado, por ocupar uma margem de mata ciliar com lagoas de tratamento de esgoto deles, ou seja, do efluente deles, acabaram propondo uma compensação ambiental para recuperar desde a nascente até a margem da RO 010, que é a linha 25, como conhecemos, né? Um total de 50 hectares, distribuído desde nascente, os córregos, até o curso principal dele, que acaba favorecendo a própria indústria no desenvolvimento da atividade dela. Nenhuma indústria funciona sem água. Né? Tanto é favorável a ela, como também aos proprietários que também utilizam a microbacia. Muitos deles utilizam na irrigação de café, na piscicultura, acaba favorecendo a eles também diretamente, lógico, essa recuperação. Esse é um dos projetos bem recente, começou em 2011, já tem área já em nível avançado de cobertura florestal, que antes estava ocupado por pastagem. E diria que o mais recente também, o escritório às vezes auxilia outros também, é o caso do Pirarara de Cacoal, que é aquele rio que corta a cidade de Cacoal de meio a meio, que cai dentro do Machado. É uma microbacia bem interessante, que envolve 214 propriedades, todas foram levantadas em campo, foi feito o diagnóstico socioambiental, envolvendo desde a questão do lixo, do veneno, do uso e ocupação do solo, da erosão, assoreamento,
certo? A produção dele em si, e até a condição financeira dele de restabelecer a cobertura florestal dessas localidades. E agora, eles vão iniciar no mês de dezembro. Diante disso, foi elaborado um diagnóstico dessas propriedades, esse diagnóstico socioambiental, em seguida um projeto de recuperação, que você não tem como elaborar um projeto de recuperação sem antes conhecer quem mora lá, quais os problemas que ele tem, o conhecimento relacionado a isso, né? E até uma forma de sensibilizá-lo quanto à proteção dessas áreas fundamentais para a manutenção da nossa biodiversidade. Quais são os tipos de solos predominantes no município de Rolim de Moura? Em Rolim de Moura nós temos, segundo dados levantados pelo CIPAM, que há um mapeamento dele, a parte de solo, de morfologia, geologia, ele deu diferentes tipos de cobertura vegetal, né? O CIPAM realizou isso na época do primeiro plano diretor do município de Rolim de Moura em 2007. Tá? E, de acordo com o mapeamento deles, solos eles variam desde latossolo vermelho e amarelo, latossolo amarelo, latossolo vermelho, e há uma variação isso numa escala maior, né? Lógico, de município. Tanto do lado norte, melhor vocês, do lado norte da RO 010, para vocês terem uma ideia, quanto do lado sul. Do lado sul os solos apresentam-se melhores, mais voltados para o solo vermelho, onde eles, né, já têm a possibilidade de se desenvolver melhor uma agricultura nessa localidade. Do lado norte, né, o latossolo amarelo, são mais terras ácidas, que exigem mais um trabalho de correção e adubação para que eles consigam ter um resultado melhor nisso aí, mas basicamente o solo de Rolim são esses aí. Tá? É lógico que há peculiaridades em relação à água, que eu diria que é o que mais a gente costuma estar correndo atrás. Né? Uma região muito bem drenada, os solos aqui são bem drenados, no Nordeste, pouca água deixa o solo ainda mantendo, embora haja uma instalação intensa, mantendo esse solo úmido por muito tempo. Aqui, essa água ela bate e infiltra com muita rapidez. Nós temos solos bem drenados aqui na região. Certo? A única, digamos, o impedimento que nós temos aqui é de infiltração, é que há uma diferenciação em relação à Vilhena, por exemplo, mais de areia quartzosa, que nós temos esse latossolo, e outra parte mais de argilosa. O que é que ocorre? Nós temos 3 camadas, vocês podem visualizar isso dentro da cidade de Rolim de Moura ou mesmo fora. Aqui numa largura de 40 km por 250 de extensão, até o rio, passando de Pimenta Bueno até o rio Marco Mudon, vocês vão ver tanto aquela área de cerrado como pega essa área de Rolim de Moura, nós temos o solo numa primeira camada, às vezes mais profunda ou mais rasa, depois em seguida um folheiro chocolate, que eles chamam de formação Pimenta Bueno, que esse chocolate é uma argila compactada que não permite a infiltração de água, certo? E depois a camada rochosa. Nós deveríamos ter os nossos lençóis de água subterrânea abastecidos, e infelizmente essa camada impermeável entre o solo e a rocha não permite, que é o folheiro de chocolate. Acaba Rolim de Moura sendo um município pobre, com muita dificuldade de você captar água subterrânea, através de poços. Nós temos em torno de mais de 300 poços semi-artesianos, desde Rolim de Moura até Novo Horizonte, nesse pequeno espaço. Toda essa quantidade não se tem um volume, uma vazão grande. Por exemplo, o maior poço que a gente sabe agora foi construído recentemente, acho que um dos frigoríficos aqui no Manicoré, ele chega a 13 mil litros por hora. O anterior era do laticínio, com 10 mil litros de água por hora. E os demais variam, 500 litros de água por hora, 1.000 litros. Que isso, se comparado à região do Vale do Cariri, lá no Ceará, certo? É mixaria. De 430 poços que foram escavados na região, no Vale do Cariri, já como água subterrânea, o que menos deu água, 42 mil litros de água por hora. E em maior quantidade, 252 mil litros de água por hora. Para você ter uma ideia, Juazeiro do Norte é abastecido com 13 poços artesianos, o que produz menos 42 mil, produz mais 252 mil litros de água por hora. Aqui, em Rolim de Moura, até Novo Horizonte, nós não temos essa condição.
e abastecer cidades, essas cidades próximas aqui, em função disso, através de poços artesianos. Nós temos semi-artesianos. O que ocorre? Por isso a nossa preocupação em relação a trabalhar a água superficial, aquela que corre em cima da terra, né, as matas ciliares, tudo. As pessoas às vezes não entendem dessa preocupação toda. É exatamente por nós. Muito obrigada, senhor José Milton, pelo tempo e pelas informações prestadas. Eu que agradeço. E o escritório da Senadora Moura vai estar sempre à disposição. Pode vir quantas vezes entender necessário, ele está aqui para ajudar. Obrigada.